Olá pessoal, bem-vindo ao canal, meu nome é Alan e hoje eu vou demonstrar para vocês aqui um bot que eu criei para jogar RPG no ChatGPT. A maioria dos bots que tem por aí, ou quando você quer um comando para jogar um RPG, por exemplo, ele mostra um texto e ele vai continuando o texto sem ter aquela gamificação, sem ter os testes e tudo mais. E eu desenvolvi aqui um bot que ele tem uma série de comandos para ajudar a mestrar no ChatGPT, especificando que ele é um bot de quinta edição, focado nas situações do papel que ele vai cumprir, qual o formato de cena, como é que ele vai descrever uma cena, desafios. Então é um bot bastante extenso, eu vou deixar ele na descrição, o link para download desse arquivo, né, para você carregar ele no ChatGPT. Então a gente tem cena inicial, explicando regra de alinhamento, como que vai ser o alinhamento narrativo dele, alguns exemplos de cena para ele também, confirmação de entendimento, narrativa contínua, testes temáticos, transição para o combate. Eu estou detalhando para o bot tudo que ele vai seguir. E esse arquivo vai ser carregado no projeto do jogo. Vocês vão ver que isso é muito legal. De certa forma que ele pode consultar os próprios arquivos no meio do projeto. E esse recurso de projeto no ChatGPT é um recurso grátis. Para demonstração aqui, eu vou mostrar na minha conta do ChatGPT, que é uma conta paga, mas esse funciona muito bem em conta grátis. Eu cheguei a testar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, aqui entrar no D&D Beyond, e a gente vai criar dois personagens, colocar esse personagem numa campanha. O D&D Beyond vai gerar a ficha PDF dele. Importante, essa ficha PDF que ele gera é uma ficha editável. Só que o ChatGPT não consegue reconhecer fichas PDF editável. A gente vai ter que converter essa ficha para um formato de OCR para ele ler. Então vamos ver aqui no Beyond. Vamos ver aqui meus personagens. E eu vou criar dois personagens aqui. O primeiro personagem que eu vou criar é um personagem pré-pronto. E eu vou utilizar o Eric do Caverna de Dragão aqui. Simplesmente dar um create nele e ele já vai me entregar ele prontinho. Tá faltando algumas coisas nele aqui, né? Deixa eu só fazer um ajuste simples nele. No Manage Character, por exemplo, tá faltando escolher as escolhas do Weapon Master. Eu vou colocar espada curta, vou colocar Long Sword também, espada longa e o arco longo. Ok, vamos ver o que mais tá faltando para ele aqui. Tá faltando uma habilidade. Vou colocar 2 scores aumentados, inteligência e força. Bem, né? Podia colocar os personality traits também, mas vou deixar em aberto. Humano, ok, certinho. Habilidade 15, 12, 13, 10. Ok. Acho que não preciso pegar mais coisas não. E vamos ver a ficha. Só dar uma olhadinha no inventário. Sim, já tô com coisa equipada, ainda bem que eu não peguei aquilo ali. Então meu primeiro personagem está pronto. Agora eu vou criar o segundo personagem. Vou vir aqui em Create Character, vou criar um Quick Build e vai ser uma elfa clériga, vai chamar Nimue. E eu também vou escolher as opções mais rápidas aqui que tem para ela no caso. Vou pegar uma foto, aqui também não pediu nada, aqui pediu alguma coisa, magias iniciais, vou escolher foco em carisma, alguém tem que ser o social do grupo, né? Então ela tem Light, ela vai ter resistência, e vai ter curar ferimentos leves. Na habilidade, aumentar 3 habilidades. A linhagem élfica dele é uma High Elf, baseada em carisma. Magia que eu escolhi. Baseado que a gente escolheu uma magia para ela aqui, né? Vou pegar mãos mágicas. Ancestral de fada. Ok, próximo. Habilidades estão ok. Próximo também. Equipamento inicial, letra A. Então os equipamentos iniciais já tem, não vou mexer no equipamento inicial, certo? Vou ver a ficha dela, aqui no inventário, ela está com a armadura, uma massa e o escudo, é só para conferir mesmo, para conferir a classe de armadura. O resto do equipamento carregado, certo? E tá aqui a ficha dela, pronta também, para usar. Agora eu vou exportar a ficha PDF dos dois, começando com a Nimue. Vou pegar o PDF dela e exportar. Então gerou um PDF para mim, Nimue. E a ficha do Eric também vou exportar aqui. Eric. Okay. Agora eu vou agrupar esses personagens em uma campanha para poder ter acesso ao log, para esse log ser utilizado no ChatGPT. Vou aqui em criar nova campanha. Então vou colocar assim D&D, criar a campanha. Então quando ele criar a campanha ele vai gerar um link de campanha para mim. Esse link aqui eu copio e eu mesmo entro na minha própria campanha, adicionando os personagens que eu criei aqui. Então vou adicionar outra personagem.
Agora que eu tenho acesso aos dois personagens na mesma campanha, eu tenho acesso ao Game Log, e esse Game Log ele vai mostrar os arremessos de dados dos personagens. Eu vou incluir mais uma aba aqui com os personagens, porque eu quero colocar os personagens lado a lado para ficar administrando eles. E tem um recurso aqui no Chrome que a gente vai utilizar. Então eu vou abrir o Eric na esquerda, a Nimue na direita, e vou unificar os dois com esses separadores divididos aqui, colocando os dois, o Eric de um lado e a Nimue do outro. Então poder rolar os dados, eu vou vir aqui no log para descobrir os valores que eu tirei e alimentar o ChatGPT com essa informação. Então até agora a gente tem uma campanha com dois personagens, uma área de log para pegar um arremesso de dados, e eu fiz o download do PDF desses personagens. Só que o PDF, ele é um PDF editável, e o ChatGPT não vai conseguir ler esses valores. Então eu tenho que rasterizar isso aqui para um formato OCR, reconhecimento por texto. Para isso, a gente vai vir aqui no I Love PDF, né, e vai vir na opção OCR, de OCR PDF. Vou pegar aqui a Nimue, aplicar o OCR, então colocar aqui ficha Nimue, e agora eu vou PDF, OCR, agora falta a ficha do Eric. Vou colocar uma dela aí no bonitinho. E aí, como você pode ver, essa ficha, ela está rastreada, tá vendo? Eu consigo descobrir e o GPT vai conseguir ler essa informação também. Agora que tudo está pronto, olha só o trabalhão que a gente está tendo, né? Mas vai valer a pena, acredite, você faz essa configuração uma vez só. Então eu vou criar um novo projeto, um projeto de escrita, vou chamar ele de RPG D&D. Então, na versão grátis do ChatGPT, você pode anexar 5 arquivos no projeto. Todo mundo tem acesso à versão de recursos de projeto que tem aqui. Como eu recomendo que a gente vá utilizar ele? Como são 5 arquivos, o primeiro vai ser o bot, depois vai ter as 2 fichas, e essa parte aqui, os 2 últimos arquivos que faltam, eu recomendo que vocês criem um arquivo de texto para o lore do jogo, e um outro arquivo de texto com a história do jogo, de forma que todos os eventos que forem acontecendo ao longo do jogo, você sobe o arquivo de história, o resumo do que aconteceu, do que de fato está acontecendo na história, para ele saber onde ele está, ele não se perder quando o jogo ficar muito grande. Então vamos adicionar os arquivos. Então aqui eu vou adicionar o bot e as 2 fichas. Esperar ele terminar. Ok. Agora que ele terminou de adicionar, a gente vai finalmente iniciar o nosso jogo. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero testar se ele realmente consegue ver as fichas de personagem, né, para evitar qualquer surpresa no meio do jogo, dele não identificar e tal, até para testar se o OCR deu certo. Com base nos arquivos em anexo, diga quem são os personagens. Ele vai tentar acessar o arquivo. Bom, são 2 personagens e um terceiro elemento, que é o mestre, né? Personagem número 1, o guerreiro nobre. Seria meu personagem, né? Nazamura Senpai. Força 17, CA 19. Certo mesmo? Força 17, CA 19, tá certinho. PV 14, estilo de luta defensivo, Second Wind. Combate papel, especialista em controle de inimigo. A personagem 2 é uma clériga elfa, foco de magia divina, carisma, visão do escuro, ou seja, o OCR funcionou. Ele sabe quem são os personagens e consegue identificar. O terceiro elemento é o bot. A filosofia, o mundo, define como o mundo responde. Ok? Então nós temos um guerreiro humano nobre, uma clériga elfa acólita. Agora é a hora de escrever a primeira cena do jogo, né? Atue como mestre do jogo, cria a primeira cena direto na ação e com o porquê estamos lá. Uma quest, talvez. Vamos começar o jogo. Finalmente a gente vai começar a jogar. Mas essa configuração toda você faz uma vez. Depois que estiver tudo pronto, é só iniciar novas conversas. E cada conversa seria uma cena particular, ou uma outra cena em outro evento, um outro capítulo da história. E vai deixando rastreios. E a vantagem de fazer em projeto é que cada parte da aventura fica registrada no seu devido lugar. No chat de GPT vai olhar os arquivos do projeto e não fica bagunçado com suas conversas particulares de GPT. Então, vamos ver o que ele vai criar pra gente. A chuva cai fina e constante, transformando o chão da terra em lama escura.
cheiro de ferro molhado mistura-se ao de fumaça recente. À frente de vocês, uma ponte de madeira estreita cruza um riacho em cheia. Uma das vigas laterais está rachada e tábuas rangem o peso. Do outro lado da ponte, uma carroça tombada bloqueia parcialmente o caminho. Um dos bois está caído e imóvel. O outro respira de forma irregular, soltando vapor pela narina. Perto da carroça, um homem ajoelhado, capa encharcada colado ao corpo, tenta estancar o sangue que escorre do próprio braço. Ele levanta o olhar quando percebe vocês se aproximando. Graças aos deuses, eles ainda estão aqui. Atrás da carroça, algo se move entre os troncos. Galhos estalam. Não dá para ver quantos são. Apenas silhueta rápida se afastando e voltando. Vocês reconhecem o homem. Irmão Howling, um mensageiro do templo local. Horas atrás, ele havia oferecido uma recompensa em nome do santuário para escolta urgente. Um objeto sagrado precisa ser levado até a vila antes do cair da noite. O motivo não foi explicado, apenas que não podia cair em mãos erradas, era a carroça dele. O vento muda de direção, por um instante sente um arrepio, não de frio, mas de pressão, como algo estivesse atento à cena. Situação: vocês vieram escoltar um mensageiro do tempo. A emboscada já aconteceu e quem atacou não foi embora. Claro, né? Estão ali. A ponte limita o movimento, o bosque oferece cobertura, o homem olha para vocês, esperando a decisão. E aí? Primeiro eu quero criar a imagem, dessa cena, para poder ter um panorama visual do que está acontecendo, onde estão os inimigos, talvez. Ok, então aqui dá para ver claramente o que ele fez, né? Eu e a minha amiga clériga chegamos, a carroça está tombada, o irmão está ali e os caras espreitam nas sombras. E a ponte, isso é muito legal, né? Então aqui, agora é a vez dos jogadores. Vamos ver o que eu faria. Bom, se a gente estava chegando a cavalo para escoltar, a gente demorou para chegar. Né? A emboscada já aconteceu como ele falou. E os caras estão ali. O Eric vai pedir para a Nimue ajudar o irmão enquanto ele tenta intimidar os bandidos que estão por perto. Talvez com gritos de batalha. Sei lá, sacando a espada. E vocês? Isso aí, tô dando uma ideia aqui. Quero ver se isso vai levar algum tipo de teste, algum tipo de persuasion teste, intimidation. Eric dá um passo à frente, a lama sugando suas botas com um som pesado, o metal da espada deixa a bainha com um rasgo seco. A lâmina reflete a luz. Ei, vocês! A voz dele ecoa pela ponte e se espalha pelo bosque. Alguns pássaros levantam voos a pressas. Entre as árvores, as silhuetas congelam por um instante. Galhos param de se mover. Ao mesmo tempo, Nimue se ajoelha ao lado do irmão Howling. O sangue no braço dele ainda escorre quente. A respiração do homem está irregular. Quando ele toca o ferimento, sente a carne tensa. Dor recente não fatal, mas negligenciada pode piorar. No bosque, uma das sombras recua meio passo, a outra permanece imóvel demais, como alguém tentando não ser visto. O silêncio que segue ao grito de Eric não é calmo, é tenso. Como se alguém estivesse decidindo se avança ou se foge. A ponte range com o vento, a água do rio bate forte nos pilares e agora começam os testes. Então o Eric vai tentar intimidar com minha carisma 8, né? Por que eu fui intimidar, né? Tudo bem. Mas vai que os dados ajudam, né? Cadê meu intimidation? Intimidation menos 1. Ótimo. Os caras vão rir da minha cara, né? E a Nimue vai... Tem mágica, não preciso mais. Teste de sabedoria medicina. Medicina. Ela vai mandar super bem. 18. Então agora eu venho aqui no log. Né? E primeiro eu vou testar se o print funciona. Né? Capturar uma área de print aqui. E jogar no chat GPT o resultado dos testes. Podia escrever simplesmente, né? Eu tirei 1, o Eric tirou 18, mas eu quero ver se vai ler a imagem. Dá a sensação de gamificação de jogo. Eu acho que com esse 1 do teste de intimidação eles vão acabar vindo pro combate. Vão se encorajar.
O grito de Eric corta a chuva, mas se perde no bosque, mais rápido do que esperava. A espada em punho brilha por um instante, então uma risada curta ecoa entre as árvores. Só isso? Alguém murmura. A voz deslocada é impossível de deslocar com precisão. Uma sombra se move para frente, não para trás. Outra se divide em duas. Eles não parecem intimidados, parecem divertidos. Como caçadores que percebem que a presa tentou parecer maior do que é. Um pé pisa no galho de propósito, anunciando sua presença. Vai rolar combate. Ao mesmo tempo, Nimue pressiona o ferimento do irmão com firmeza e precisão. A dor dele diminui visivelmente, a respiração desacelera. O sangue para de escorrer com a ajuda do pano improvisado e da pressão correta. Os olhos do homem focam de novo. Obrigado. Ainda consigo andar. A pressão estranha que vocês sentiram antes se dissipa de leve. Como se o ambiente aproveitasse aquele gesto. Então do bosque, uma voz mais clara se manifesta. Larguem a carroça. O templo pode mandar outros. Passos começam a se espalhar pelo flanco. Vocês não veem todos, mas agora sabem que não são poucos. 2. Vocês vieram escutar o mensageiro, está estável. E os atacantes estão se reposicionando. A situação vai mudar. Alguém puxa algo metálico no escuro na hora do fight. Tá bem rápido, vamos lá, né? Iniciativa. Vou vir aqui na minha iniciativa. 15. E ela tirou 14. Aqui no log. Acho que aqui pode deixar contraído assim, né? Vamos lá. Eric, iniciativa 15. E Animo é 14. Falei que aquele 1 ia dar problema? Deu problema. Mas ele pediu iniciativa para ter um combatezinho agora. A chuva engrossa de repente, batendo forte nas folhas. Nosso viu curtos corta o ar, um sinal. 2 vultos emergem da lateral esquerda do bosque, botas afundando na lama. Um terceiro surge à direita, mais atrás, mantendo distância. As lâminas aparecem apenas quando já estão em movimento. Facas curtas e gastas refletindo a luz da lanterna e da calça. Vou partir esses caras no meio. Um deles pisa na borda da ponte, testando os terrenos. Outro contorna a carroça, tentando usar o boi caído como cobertura. O irmão Halven se arrasta para trás da carroça quebrada, fora do caminho imediato. Eric está à frente, espada em mãos, ocupando a entrada da ponte. Nimue permanece ajoelhado no segundo a mais, tempo suficiente para perceber que os atacantes evitam chegar perto da luz sagrada que está vindo dos símbolos. Então, na iniciativa eu ajo primeiro, Nimue age depois, bandidos agem. Terreno escorregadio, ponte estreita. Ok, primeiro eu quero fazer um teste aqui que me ocorreu agora. Será que ele consegue gerar um mapa tático visto por cima, usando miniaturas? Você consegue gerar um mapa tático quadriculado visto por cima com tokens indicando as posições de cada um, além do terreno e roça, ponte, etc. Se ele conseguir gerar terreno quadrado, eu vou conseguir ver por cima como é o combate. Senão a gente joga da maneira antiga de vai na intuição mesmo, eu vou investir no primeiro e saio rasgando tudo quanto é. Mas se ele gerar um mapa tático, melhor ainda. Eu vou saber onde é que eles estão. Agora imagina a cena, né? Tipo, você foi contratado para ser escolta, chegou atrasado, pilharam a carroça e aí os caras se esconderam só para fechar de novo e ver. Né? Tipo, não foi muito. A gente devia estar viajando com a carroça, né? Não chegar atrasado para prestar o serviço de escolta. Mas tudo bem. Né? A ideia é que é se divertir. Talvez vocês possam propor outro tipo de cena. Tipo, monte a cena inicial em um templo, em ruínas, alguma coisa assim. Perfeito, olha que legal. Então a situação complica. Eu achei que a Nimue estaria mais próxima do cara da carroça aqui, mas parece que ela se moveu. E eu estou aqui. E algo diz que eles têm receio da criatura. Bom, vou dar o comando para Nimue voltar para a carroça e proteger o cara. Deixa eu ver se ela tem as magias
Que magias que ela tem aqui? Spells. Só uma magia de ataque, né? Fogo sagrado. E tem o toque da morte também. Então vamos lá. Bom, com base nesse desenho, eu dou um comando para Nimue voltar, proteger a carroça e visto no cara que está próximo da carroça em cima. Vou pedir espada. Vamos manter a luta protegendo a carroça. Eric ergue a voz por cima do som da chuva do riacho. Nimue, recue e proteja a carroça. Ele avança sem esperar a resposta. A ponte range sob o impacto dos pesos e a água espirra quando ele alcança a margem. A lâmina descreve um arco curto, pesado, mirando o bandido que se mantém próximo. O homem tenta reagir. Tarde demais, discordo. Cortei a luz da lanterna. Não vai pedir meu teste? Ah, vai pedir sim. Então, me precipitei, foi mal. O reflexo da espada corta a luz da lanterna, projetando sombras distorcidas na lona molhada da carroça. Nimue se move para trás, posicionando entre o irmão e a lateral da carroça. O símbolo sagrado de seu peito balança com o movimento. O bandido do flanco direito hesita por um instante ao vê-lo assumir posição de defesa. Terreno irregular, lamas, pedras, rosto, mas Eric já está comprometido com o golpe. Teste de melee. Com a espada. Então, vou aqui no Eric. Vou vir aqui equipamentos ou actions. Longsword, ataque. 20. Não, lindo, mas né? Não, cortei o cara do meio. Então foi muito lindo esse aqui. Para provar pro GPT que eu tirei 20 natural. Não simplesmente digitar, tirei 20. Não, eu quero usar uma ferramenta de fora aqui. Lindo, mas né? 20. Não encontro resistência alguma. É porque foi acerto crítico, né? O bandido mal teve tempo de levantar a faca, o golpe entra limpo, de cima para baixo, desviando a arma improvisada e rompendo a defesa com força total. O impacto entra e o golpe solta um rugido no ar. Os outros bandidos reagem imediatamente. Um deles acelera o peso pelo flanco. Outro para o meio da arma. Eu devia ter jogado o dano, a arma e o dano. Ok, como o dano foi dobrado e eu estava empunhando a espada, eu tenho escudo? Deixa eu ver, dependendo da minha ficha aqui. Espada longa e escudo. Então eu tenho que usar 2d8 mais 3. Esse e esse. Então vem aqui no log. Dano dobrado devido ao crítico. 20 natural. Então foi 16 de dano. Cortei o cara no meio, né? Vamos tirar 20 ali. Golpe de Eric não apenas atinge e atravessa. A espada desce com força total, ampliada pelo movimento perfeito. A lâmina corta o couro gasto, entra no ombro do bandido, segue até o peito, jogando contra a lateral da carroça no estalo seco. A lanterna bate e se apaga, deixando aquela área momentaneamente escura. Cai de joelho, toma de lado imóvel e morre. Por um breve instante, só tem o som da chuva. Os outros bandidos congelam ao ver o resultado. Um deles recua meio passo sem perceber. O outro aperta o cabo da arma com mais força que antes. A confiança que tinha se quebra não por medo, mas por cálculo errado. Nimue sente a mudança no ar. A presença hostil parece menos coesa, menos séria. O irmão fecha os olhos aliviados. Poder de um 20. Um dos atacantes caiu com um único golpe e a carroça permanece protegida. Os inimigos precisam decidir.
O bandido do flanco direito avança, não era a vez da Nimue? Deixa eu ver aqui. Ótimo, você tinha dito isso. Então, agora é a vez da Nimue. Tive que usar um comando off aqui para mostrar para ele. Agora é a vez da Nimue. Antecipou. Ele refez a cena. Eric está engajado à frente, Nimue em posição defensiva, 2 inimigos atrás. Vez da Nimue. Seria Sacred Flame disparar à distância. Nimue casta à distância. Sacred Flame. Aqui, ó. Save throw Dex 13. Vou até ajudar o mestre aqui. Vou pegar esse daqui. Porque eu não sei se ele tem acesso a esse. Gosto, né? Copio, colo aqui e ele vai saber fazer o teste de destreza pro cara. Nimue ergue a mão ignorando chuva que desce pelos dedos. O símbolo sagrado de seu peito responde ao gesto aquecendo. Ela fixa o olhar num dos bandidos que se move na carroça. Aquele que mantém nas sombras, confiante demais. Tem um claro pálido semelhante ao fogo, sem calor desce do alto em linha reta, atravessando a cortina de chuva sem se apagar. A luz não projeta, se revela. O bandido percebe tarde demais, tenta se esquivar, o pé escorrega na lama, ao lado da roda quebrada. O bandido faz o teste de destreza. O próprio mestre faz o teste e falha. A chama o alcança em cheio. A luz envolve o corpo do bandido por um instante, queimando sem fogo. Ele grita, não de dor física, mas de choque, como se algo tivesse atravessado pele, roupa e intenção ao mesmo tempo. O cheiro do ar não é de carne queimada, mas de ozônio e chuva quente. Cambaleia para trás, colidindo com a carroça, claramente ferido e desorientado pela luz das lanternas. E aí eu vou rolar o dano. Eu podia ter... Não. Vou rolar o dano agora aqui. Tinha que ter esperado o teste, né? Sacred Flame, um D8 puro. 4. Nossa, eu vi tombando pro 8 ali que eu falei, não, mas tudo bem. Depois disso é o turno dos bandidos. 4 aqui. O bandido solta um grito ao sentir impacto. Não é uma ferida, mas o corpo reage como se tivesse sido marcado por dentro. Leva a mão ao peito, a respiração falha, os olhos arregalam, tenta se afastar da carroça. A confiança fica irregular. A chuva volta a dominar os sons. O brilho do símbolo enfraquece, mas a mensagem foi dada. Eric viu o efeito. Aquele cara não aguenta, mas esses bandidos devem ter uns 5 pontos de vida. Um bandido caiu, o outro está ferido e desestabilizado, resta o terceiro, na verdade são 4. Tentando decidir se avança ou foge. O bandido ileso avança contra Eric, aproveitando o foco na carroça. A faca vem embaixo, buscando uma brecha na minha armadura. O bandido corpo a corpo contra Eric. Resultado do ataque 12 contra a minha CD. Minha CD 19. Minha CA, né? Lâmina raspa metal, não são agudos. Escorrega, desviando para o lado. O bandido se desequilibra o segundo, exposto demais. Ok, combate aqui continua, né? E eu acho que eu consegui atingir o objetivo de criar um bot que simulasse a presença de um mestre de jogo, a gamificação, a rolagem de dados, né? Eu usei o D&D Beyond como suporte, mais para rolagem de dados mesmo. E o bot estava seguindo muito bem, com algumas falhas. Ele esqueceu o turno de iniciativa, né? Mas ele está conseguindo acompanhar o tracking muito bem. Mas eu ajudei ele a narrar. Creio que ficou muito bom, sim. Gostei do resultado. E vocês, o que acharam? Espero que vocês experimentem esse bot também, jogar desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse bot. Experimentem com vocês, me contem o resultado, o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma sugestão para melhorar esse bot, vamos sugerir também, à vontade. E se inscrevam no canal, curtem, compartilhem esse vídeo, dá um like para nós aí, que ajuda bastante. E até a próxima, pessoal.